Fala, povo. Bom, esse trem tá meio torto. Pronto. Agora tá menos torto. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a notícia que saiu na Folha de São Paulo, que foi compartilhada pela Aliança Bikes, de que o mercado de bicicleta encolheu pós-pandemia. E o que significa isso? Que ele ficou menor do que ele estava na pandemia? Não, ele ficou menor do que ele estava antes da pandemia. E essa era a minha preocupação, isso é o que eu falei muito, mas o povo não acreditou. Mas vamos lá. Bom, primeiro vou ler aqui a matéria e aí a gente vai discutindo sobre o assunto, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ela na ordem aqui. O mercado brasileiro de bicicletas encolhe após pico no começo da pandemia. Elétricas seguram o faturamento das lojas, a associação espera retorno de crescimento em 2024. Né? Então essa foi a matéria que saiu na Folha. Temos aqui esse gráfico, por exemplo, nesse gráfico vocês podem ver, né, que as vendas de bicicleta caem após o pico da pandemia. Então vocês podem ver aqui que o volume de vendas em varejo em milhões. Então vocês podem ver que em 2018, 2019 estava estável ali em 4 milhões. Na pandemia chegou a bater 6 e agora caiu para 3 e pouquinho pela proporção do gráfico aqui, né? Então, realmente mostra que o mercado ele está menor hoje do que ele estava antes da pandemia. Bom, vamos ver aqui o que mais que tem. Aí aqui, divisão de vendas, né? Aí você tem o gráfico aqui mostrando bicicleta de 3 a 6 mil, de 1.500 a 3 mil, de 1.500 até 1.500, né? E aí, 1 e 2 aqui é acima de 10 mil, é o 2, e 1 é de 6 a 10 mil. Então, são as fatias menores, né? Então, você vê aí que, sei lá, 70% do mercado é de bicicletas até 3 mil reais, né? Então, isso é um número interessante também. Temos aqui nas bicicletas infantis, aí tem mountain bike 70% das vendas, o que eu achava até que seria mais. E aí você tem aqui infantis, 13%, aí você tem 6%, quer dizer, como é que é? Elétricas é 2%, BMX é 2%, outras é 1%, e aí você tem 6% de estrada, 6% de urbanas e 3% de outras, que é essa, elétricas, BMX e outras. Bom, vamos lá. Aí aqui até o que ele fala. O mercado como um todo não conseguiu visualizar aquele patamar da demanda alta, que é o que eu falo. O mercado como um todo não conseguiu visualizar que aquele patamar de alta demanda se manteria. Teve gente que eu conversava que achava que a retenção seria de 80%. Ou seja, aquele boom que teve na pandemia, teve gente que achava que seria de 80%. Eu achava que seria em torno de 20%. E eu ainda defendo esse número. Só que isso aqui tem uma questão das vendas, que realmente caíram muito. E aí tem uns porquês, né? O Brasil teve uma baixa capacidade de reter e fidelizar os ciclistas na pandemia, com pouca ampliação de ciclovias, falta do uso público em parte, poucas políticas de incentivo à bicicleta em todas as suas formas, né? Deveríamos ter aproveitado a janela de oportunidade da pandemia para aumentar o lazer e transporte. Sem isso, as pessoas voltaram para suas rotinas anteriores. Assim, o Daniel Gucci aqui que ele está falando, ele é um executivo da Aliança Bike, e ele é uma pessoa muito voltada para o cicloativismo e mobilidade urbana e tal. E eu não acho que seja por aí. Porque você vê, 70% das bicicletas que se vendem são mountain bikes, né? Ou seja, é voltado para o esporte, não é bicicleta urbana. Só 1% é bicicleta urbana. Então, o problema da ciclovia e tal, não sei, eu acho que a questão foi mesmo o esporte, né, que não segurou. Até porque o incentivo das pessoas irem atrás do ciclismo naquela época foi a questão de que não tinha mais nada para fazer e fechou tudo e tal. O ambiente do esporte no Brasil também é tóxico. Eu falei sobre isso também.
É um monte de gente dopada, é um monte de gente, os brutão e tal, e não sei o que, e aquela trem que é enjoeira. E aí isso também espanta o povo. Então, eu acho que se fosse um ambiente mais inclusivo do ponto de vista do atleta, levar as pessoas para pedalar, levar para uma boa experiência, mas parece que o negócio quer mais sacanear a pessoa do que qualquer coisa, quer mais pagar de gostosão, e nas competições, isso que eu tô falando, é um monte de gente dopado. Então, é um negócio que realmente desestimula. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí falando que a venda da bicicleta elétrica tem uma demanda diferente, né? Enfim, no Brasil, as elétricas são responsáveis em média por 5% do faturamento, segundo os Aliança Bike. Embora representem apenas 2% das vendas, as mais populares são as mountain bikes, 70% das vendas, que a gente estava falando aqui. Eu só não entendi porque que na manchete aqui ele falou que as elétricas seguram o faturamento, porque é 2%. Ai, jornalismo brasileiro, que coisa horrorosa. A expectativa da associação, no entanto, é que em 2024 o número de bicicletas vendidas volte a subir e possa alcançar o patamar pré-pandemia. Isso porque a queda vem desacelerando, isso porque a queda vem desacelerando e a cadeia global de suprimentos vem se normalizando. Isso permite com a redução dos preços, além disso as lojas vêm queimando estoque e tal. Para quem do Bike Extreme, no Piauí, o evento, no entanto, há um desânimo geral. Afirma que houve uma desaceleração muito grande na cultura da bicicleta como um todo. Pois vamos lá. Aí tem até uma fala aqui do Filipão, meu amigo Filipão, que ele é o presidente da Trek, né? Aí ele fala aqui, perspectivas para 2024. Para o setor como um todo será um ano muito difícil, com margens baixas em todo o primeiro semestre, muito estoque nos distribuidores e muitas promoções. Para a Trek Brasil seguiremos crescendo, né? O Filipão é um cara assim, que ele sempre fez a gestão da Trek Brasil de uma forma muito conservadora, e com investimentos pontuais e tudo muito calculado e tal. Então, geralmente quem é assim se sai bem em situações dessa forma, né? Então, bom, isso é o que o pessoal falou. Eu vou dar a minha perspectiva, né, de um modo geral. Primeiro, essa fazenda aqui passou a existir por conta da minha preocupação com isso, né? Minha única fonte de renda era para quem pedala, né? E eu vi a pandemia, aquele boom, né, aquele negócio, e começando a faltar peça para fábrica, começando a faltar produtos, criando um problema logístico e de... Sabe, a velha tá... Um problema logístico e um problema de cadeia de suprimento muito grande para resolver para frente. A Shimano chegou a ter 3 anos de fila de espera para entregar freio. Então, eu imaginei que isso fosse um problema. Gente abrindo loja e lançando marca e uma tranheira e aquele monte de coisa aparecendo. E o cara tinha uma loja, ele abriu 5 lojas. E aí o cara começou a ganhar dinheiro com aquele... Aí, assim, na hora que teve o boom, você viu muito lojista, em vez do cara falando assim, beleza, eu vou aproveitar esse dinheiro para me estruturar, o cara só comprando lancha, Porsche, enfim. Aí, além dos investimentos, das ampliações, aquilo que o cara entendeu que, vamos supor que, tirando a Porsche e a lancha, o cara tem uma loja. E aí você teve aquele boom da pandemia, o cara abriu 2, 3, 4 lojas. Ele está supondo que aquela demanda vai se manter. Porque qual que é o problema? Por que o mercado diminui, entre outros fatores? Porque aquele cara que tinha uma loja e abriu 3 ou 2, se aquela demanda não se manteve, para ele sustentar a segunda loja, ele quebra a primeira. Esse é que é o problema. Que aí o cara... Por isso que o mercado cai. E aí outros fatores, né? Gente demais comprou bicicleta, porque estava fechada a academia, estava fechado o cinema, estava fechado tudo. E aí o cara, o que ele fez? Quando voltou isso tudo, ele pegou e encostou a bicicleta. 1 ano depois, 2 anos depois, o que ele fez? Essa bicicleta aqui eu vou vender. Vou vender por quanto? Vou vender por nada. E aí o cara pagou 10 mil reais na bicicleta e vendeu por 3, 4. E a bicicleta nova. Então você teve uma desova de bicicletas no mercado gigantesca, né? Que fez com que as bicicletas novas não conseguissem vender. E ainda estava com o problema logístico dos estoques
que não se recuperaram, porque ainda tinha falta de produto, enfim, todo um problema nesse sentido. E, vendo isso tudo e mais algumas outras coisas, eu falei, cara, eu vou caçar um plano B. Plano B. Então, outra coisa, a mídia acabou. Vocês verem, eu desacelerei muito aqui no canal. As marcas nunca fizeram um investimento de verdade nas mídias, ao ponto do retorno que dava. Então até o que ele fala, que a cultura como um todo desanimou. Os canais animaram, os veículos desanimaram, não se fala mais do esporte de um modo geral. Não se tem mais grandes canais de notícia, né? Eu estou tentando reativar aqui, mas o plano B consome muito. Então, eu estou tentando, agora que as coisas estão mais organizadas, que eu estou tentando voltar, porque eu acho que existe uma demanda por isso, né? Mas as marcas achavam que só elas mesmas incentivando os próprios atletas, o próprio Instagram daria retorno a alguma coisa, as competições só elas mesmas falam, e não é assim. Se você não tem os grandes veículos, se você não tem a mídia falando, se você não tem gente aqui gerando entretenimento sobre o assunto morre, e é o que está acontecendo. E o povo não se toca disso, que a mídia faz parte do mercado, assim como os lojistas, as lojas, as feiras, os negócios, a mídia também faz parte. Só que ninguém enxerga isso, ninguém quer gastar com isso. O cara fala, não, eu alimento aqui no meu Instagram mesmo, e não vai. Então, você teve essa desova, você teve esse problema logístico, você teve tudo isso, e o mercado diminuiu. E essa era a minha preocupação. Que você teria alguns anos, uns 2, 3 anos depois da confusão que foi, que seria muito complicado. E está sendo. Mundialmente. Porque esse problema aconteceu no mundo inteiro. Né? Então, a minha visão com relação a por que isso aconteceu é essa conjuntura de fatores. Uma falta de noção de que aquela bolha inteira era uma bolha, né? Uma falta de você falar assim, não, beleza, eu tive um bom... Você poderia até crescer alguma coisa, fazer algum investimento, abrir mais uma loja, mas você fazer ali um capital de reserva, um capital de emergência, para se aquilo não se mantivesse, você conseguisse ter uma alternativa para você não quebrar as suas lojas. E essa questão da quantidade de estoque que ele falou, tá tendo esse outro problema. Porque o que aconteceu? O povo fez aqueles pedidos grandes durante a pandemia e os pedidos estão chegando até hoje. E agora o povo não vende mais. E o outro fator é a questão econômica. Né? O mundo, a economia a gente vê depois, e a impressão de dinheiro e todas as medidas que foram tomadas durante aquele período, né? Que era fechar todos os negócios. Ou seja, a oferta, você reduz ela muito e cria os problemas logísticos. Aí, a demanda, você estimula através de dinheiro impresso pelo governo, no qual você imprimiu, você parava a empresa, o governo pagava o salário do povo. Nos Estados Unidos, o povo mandou cheque de $1.000 e tantos para casa das pessoas todos os meses. Ou seja, você começou a estimular a demanda através de dinheiro impresso. Isso gera inflação. Você não tem oferta, você tem demanda, aí os preços, pum, de um modo geral. E aí você começou a ter, com a impressão de dinheiro, você começa a ter inflação de produtos básicos. Então, alimento, combustível, enfim. E aí isso aumenta o preço de tudo. Então, a renda do mundo, de um modo geral, caiu muito. No economia, a gente vê depois. Caiu muito, as pessoas ficaram muito mais pobres. E bicicleta é um troço supérfluo. Ah, mas eu preciso ter minha bicicleta para viver. Não, você precisa de arroz e feijão para viver. Você precisa botar seus filhos na escola. O lazer, a bicicleta, ela é algo que, se der, você faz. Você pode até ter o cara que vende a geladeira para comprar uma bicicleta, mas não é a maioria. E esse cara é um idiota. Então, essa conjuntura toda gerou um problema. Hoje o mundo está passando por uma situação muito complexa e no qual a bicicleta é algo supérfluo e ficou caro demais.
Agora, como é que eu enxergo a saída desse cenário? Para mim não tem remédio fácil, né? Você vai ter, as marcas vão ter que abaixar os preços das bicicletas. Aí, no Brasil, não sei como que isso vai acontecer, porque você tem toda a questão tributária, que a margem é baixa no Brasil, porque a bicicleta vem com um valor muito alto lá de fora, e aí quando ela chega aqui, você tem todo o processo de importação, que dobra o preço da bicicleta, em dólar. Então, é realmente algo bastante complexo. Então, mas, como as pessoas não têm dinheiro, ou eles arrumam a forma de vender produtos mais baratos, ou não sei como. Não sei se o pessoal vai voltar a investir em mídia, não sei o que o pessoal vai fazer. Mas assim, eu não vejo, eu acho mais um processo de reacomodação e reestruturação mesmo. O mercado ele passou por um problema complexo e agora ele precisa se reajustar, né? Agora, como que ele vai se reajustar, também não sei, né? Eu acertei nas previsões do que aconteceria o problema. A solução eu não sei. Mas, enfim, é isso. Essa é a minha reflexão sobre o que aconteceu. Vocês vejam o que vocês acham, deixem nos comentários, de forma respeitosa, obviamente. E é isso. E aí a gente vai trocando ideia aí para ver o que vai virar desse nosso mundo da bicicleta. Beleza? Então é isso, turma. Like no vídeo, inscreve no canal. A gente fala mais depois. Falou!